Provérbios capítulo 20, versículo 13. Acharam aí? No nome de Jesus. O que nós vamos falar hoje, pastor? Sobre estar dormindo, irmãos. Nós vamos falar sobre a pessoa despertar. Aqui a Bíblia fala em Provérbios, olha o que Salomão escreveu, vamos ler, ó. Não ames o que, igreja? Bem forte, eu quero a sua participação, bem forte, toda a igreja. Não ames o sono, para que não o que? Empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás do que? O que isso quer dizer, pastor? O versículo aqui ele fala de uma maneira assim, bem clara, que a pessoa que ama o sono, aquela pessoa que gosta de dormir, ela não vai enriquecer na vida. Está falando nesse sentido físico, mas também tem um teor espiritual aqui. E qual é, pastor? O sono, porque o sono não é uma coisa ruim, o sono é uma coisa boa. Tanto que dormir no Senhor, descansar no Senhor, é bíblico, esperar em Deus. Davi deitava e dormia, porque ele sabia que Deus iria abençoar. Mas nós vamos falar do sono espiritual. É quando a pessoa ela adormece espiritualmente e ela acaba perdendo a bênção. É aquela pessoa que está dormente, irmão. Essa pessoa ela vai empobrecer no mundo espiritual, ela não vai alcançar nada. Ela não vai ter bênção de Deus na vida dela. E essa pessoa ela não vai ter aquilo que é a provisão. Porque quando você lê fartarás de pão, o pão representa aqui, o pão ele tem um símbolo de provisão de Deus, de sustento de Deus na nossa vida. Quantas são as pessoas que estão sem a provisão de Deus? Quantas são as pessoas que estão sem ter lá o sustento de Deus, o socorro, a bênção de Deus? E aí você vê que a vida de muitas pessoas, apesar de estarem na igreja, isso é o que é mais intrigante aqui. Apesar de estarem na igreja, estão vivendo uma vida de destruição, uma vida de desgraça, que é uma vida sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, aonde tudo que ela faz dá errado, aonde ela paga preços altíssimos. Quantas não são as pessoas que estão até desanimadas, querendo desistir de tudo, falidas no seu casamento, porque não aguenta mais, falidas na sua família, não querem mais se relacionar. Tem gente que não tem prazer de estar em casa. Tem gente que não tem tido ânimo de estar junto com a sua família. Para ele é um tormento passar um final de semana em casa. E ele é aquele tipo de pessoa que às vezes não é nem pela necessidade, mas é porque ele não quer ter tempo com a família dele. Porque é ruim o tempo que ele passa com a família. É desgastante e não era para ser assim. Então ele levanta cedo, trabalha, cumpre os dias, o horário dele, a jornada de trabalho, mas ainda se tiver hora extra, ele estende até a última. Tem gente que até dobra trabalhando e quer trabalhar no outro dia. Tem gente que trabalha dobrando e quando pega uma folga, porque é direito, é obrigatório, ele inventa uma coisa para fazer só para não ter que ficar onde? Em casa. Isso é caso sério, isso acontece. Isso não é uma coisa difícil de se ver, isso tem sido comum na vida de muitas pessoas. Mas aí você vai olhar para aquela família, é uma família cristã, é uma família que vai na igreja, é uma família que congrega, é uma família que participa de cultos, é uma família que declara que Jesus Cristo é o Senhor, mas mesmo assim está vivendo essa situação. Tem gente que trabalha tanto, não é nem porque precisa, é porque não aguenta viver em casa. Essa é a verdade, irmãos. E por que isso, pastor? Porque ela está dormindo espiritualmente. Irmãos, nós precisamos despertar. Por quê, pastor? Vamos lá, abre a sua Bíblia que você vai ver o problema de dormir. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Quando é que o inimigo ataca a minha vida, pastor? Quando é que o diabo tem ali ação na minha vida? Quando você dorme. Quando você adormece, o diabo ele tem condições. Quando você adormece, o diabo ele ataca você. Irmão, tem gente que tem medo de demônio. Eu percebi, na sexta-feira a gente faz trabalho de libertação, aí manifesta um demônio. As pessoas ficam com medo. Tem gente que passa mal de ver um demônio manifestado. Você não tem que ter medo de demônio. Por quê, pastor? Demônio é um ser já derrotado. A Bíblia diz que nos foi dado, está lá em Lucas isso, capítulo 10, 19, que nos foi dado todo o poder para pisar o que, igreja? Serpentes e o que mais? E escorpiões. E toda a força do mal, que é o inimigo, que é os demônios, está falando dos demônios, das potestades. E aí ele diz, e nada vos fará dano. Um demônio não pode fazer dano para você.
Um demônio não pode tocar na sua vida. E tem gente que tem medo dessas coisas. Tem gente que vê uma macumba, cruza a rua do outro lado. Tem gente assim ou não tem? Tem uma macumba ali, passa do outro lado. E ele que é crente, às vezes quando vê uma macumba, passa se benzendo assim. Se benze 3 vezes. Se vê uma madeira e bate. Está amarrada, está repreendido. Que isso, irmão? Você pode ir lá com a força que o Deus te deu e desfazer. Estou desfazendo esse mal, virar lá o tacho da macumba, ou pegar aquela macumba e pegar e jogar no lixo, colocar numa sacola, pôr no lixo e falar, não, isso aqui está amarrado em nome de Jesus. Não, mas se eu tocar o meu braço vai secar, pastor. Se eu tocar o meu braço vai cair. Se eu tocar naquilo eu vou ficar cego, eu vou morrer. Vai nada. Você vai desfazer a obra do diabo e talvez até impedir a morte de alguém. Porque em você está o poder de Deus para essas coisas. Diga glória a Deus. Agora, o incrédulo não pode ver maravilha. O incrédulo não consegue ver a obra de Deus. Mas quem tem fé, irmão, pode vencer o mal sim. E tem pessoa que tem medo. Então tem pessoa que pensa que tudo na vida dela é o diabo. Tudo na minha vida é o diabo. Nem sempre, irmão. Às vezes o problema que está acontecendo com você é que você dorme demais. Você está dormente no mundo espiritual. O diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida, a não ser que você fique dormindo espiritualmente, dando para ele vez, dando para ele oportunidade. Por isso hoje Deus te trouxe aqui para despertar você desse sono, para trazer uma bênção para a sua vida, para trazer para você uma bênção para que você possa vencer em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então quando é que o inimigo pode agir na minha vida? Ou melhor, quando é que ele age? Aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 24. Vamos ver a palavra que Jesus, ele traz aqui para os discípulos, ó. E propôs-lhes outra parábola, dizendo, vamos ler o que ele disse? Eu quero que você lê comigo, bem forte, vai lá, ó. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa o quê? No seu campo. Olha o que ele vai dizer agora. Mas dormindo os homens, quem? Os que semearam, os que trabalharam, que araram a terra, os que começaram o bom trabalho, que fizeram tudo perfeitinho no início, o que estão lá trabalhando, plantando, os que vão esperar colher. Então ele está falando, ó, o reino de Deus é exatamente isso. O homem que foi lá, semeou, preparou. E olha só o que ele diz. Mas dormindo os homens, quem? Os que trabalharam tanto para plantar, eles dormiram. Veio o seu inimigo e fez o quê? E semeou o quê? O joio no meio do que, igreja? Quando é que o inimigo semeia o joio na tua vida? O que é o joio, pastor? É a contenda. O que é o joio, pastor? É o espírito de separação. O que é o joio, pastor? É a mágoa. O que é o joio, pastor? É lá o endividamento, onde você tem dívidas que você não sabe mais como vai pagar. Quando é que o inimigo vem e joga o joio? Quando é que ele vem e atrapalha a sua boa plantação, a sua boa colheita? Quando é que ele compromete aquilo que é uma bênção na sua vida? Quando você o que, igreja? Dorme. Então está na hora de você o que, igreja? Despertar desse sono. Olha o que diz agora, vamos lá, Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, para você entender o que a Bíblia fala. Livro de Romanos, carta melhor dizendo, de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler aqui o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Tem pessoa, irmão, que precisa hoje despertar. Você está lutando de maneira errada. Por quê? Porque às vezes você está lutando contra Deus, falando que Deus é o responsável do teu sofrimento, que Deus não se importa com você. Não é, que você está dormindo. Porque no dia que você despertar, pode ter certeza, irmão, você vai ter condições de impedir que o inimigo venha semear o joio. E talvez no seu casamento o joio já foi semeado. Na tua finança o joio está semeado. Lá na sua vida espiritual foi semeado o joio, porque hoje você não sabe se crê em Deus ou não, você tem dúvida. Já semeou o joio o inimigo. Mas isso acontece, repito, quando a pessoa ela está dormente no mundo espiritual. Olha aqui, ó, Romanos, capítulo 13, o verso é o 11. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Romanos, capítulo 13, 11. Achou aí, igreja? Vamos ler o que está escrito, bem forte, toda a igreja comigo. E isto digo, conhecendo o quê? O tempo. Para aí. Paulo está pregando
mas ele está inspirado por Deus. A palavra sai da boca dele, mas ela vem do coração de quem? De Deus. Como o pastor está pregando agora, eu não estou jogando indireta para ninguém. Eu estou pregando uma palavra que vem de quem? De Deus. Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se você está vencendo, se você está amarrado, não sei se você está com um sentimento de conquista, se você está sentindo derrota, não sei. Mas Deus sabe. E Ele está usando a minha boca para dar esse recado. E isto digo, conhecendo o quê? O tempo, que é já hora do quê? De despertarmos. Já é hora do quê, igreja? Já é hora do quê, igreja? Você dormiu demais. Está dormindo no seu relacionamento. Está dormindo no cuidado com seus filhos. Irmão, você que tem filho, você tem que olhar o que seu filho está fazendo na internet. Ué, pastor, como assim? Você tem que ter acesso ao celular do seu filho, você tem que ver tudo que ele faz. Por quê, pastor? Porque a internet hoje é uma das responsáveis pela desgraça de muitos jovens. Muitos jovens da igreja estão se desviando, sem nunca ter ido numa balada, mas a balada está dentro dele por causa do maldito celular. E o pai não fiscaliza isso. Ele está conhecendo o mundo aqui, ó. E você tem o seu filho na sua casa, está lá vendo um comportamento que ele nunca teve. Por que ele quer ficar no quarto trancado? Não quer que ninguém incomoda ele? Será que ele não está conversando com algum pervertido? Irmão, tivemos um caso que aconteceu em uma das nossas igrejas. O filho do obreiro, melhor dizendo, a filha do obreiro, ela estava com um comportamento meio estranho. O pai entendeu que talvez fosse uma fase. Ela queria ficar sozinha, no quarto, mexendo no celular, e vai para lá, vai para casa. Às vezes quando o pai chegava, ela escondia, a mãe chegava, ela escondia. Mas sempre que ela tinha uma oportunidade, ela estava ali mexendo e não deixava ninguém mexer no celular dela. Vai. Aí um dia, o que acontece? Essa criança, porque é uma menina de 13 anos, é criança. É criança, ela pode dizer, não, eu sou adolescente, a jovem, já sou adulto. Não, ele pode na cabeça dele achar que ele é maduro, que ele tem maturidade, que ele tem entendimento, mas não tem coisa nenhuma. 13 anos é criança, 14 anos é criança, 15 anos é criança. Eu estou falando criança, não é porque é bebezinho, não é querendo ofender não os jovens, senão daqui a pouco não quer vir mais na igreja. Quando eu digo criança, é na pureza, você não tem a malícia que um cara de 35 anos, como eu, 40 anos, 50 tem. Um cara que é rodado na vida, um cara que é vivido. Você não vai ter condições de acompanhar a mente daquela pessoa, não tem jeito. Você pode ser mais inteligente para algumas coisas, mais hábil para algumas coisas, mas aquela maldade, o que eu quero dizer, a maldade, aquele raciocínio, aquela malícia, você não acompanha, porque você não viveu, você ainda está começando a vida. Claro que vai chegar o dia que você vai ter muito mais experiência do que qualquer outra pessoa mais jovem que você, mas não tem como competir. E o que aconteceu? A menina tinha um rapazinho lá, um fake news lá, com a fotinha de um rapaz bonito, apresentava-se com 16 anos, a coisa mais bonita que tinha, aquela coisa mais linda que tinha, e ia conversando, pensando que era um rapazinho da idade dela quase, e dizia que amava ela, e amava de paixão, e nunca tinha visto. Era só por mensagem. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Um dia marcou um encontro. Foi para a escola, e na verdade não foi para a escola. Foi se encontrar com esse suposto namoradinho. Só que quando chegou lá, era um rapaz de 30 anos. E como ela foi, chegou lá o rapaz, amassa daqui, amassa dali, acabou o quê? Tirando a pureza da jovem. Isso aí foi algo que acabou com a vida dela. Aí os pais ficaram revoltados, chama a polícia, faz isso, faz aquilo, é natural, né? Só que vai mudar o que aconteceu com a jovem? Vai mudar? Não vai mudar. Poderiam ter impedido esse sofrimento, se tivesse mais o quê?
Se tivesse mais o quê? Atento, mas está dormindo espiritualmente. Vê o filho sentado, vê o filho em casa, acha que está tudo bem com o filho, e não está. Você tem que despertar, irmão. Às vezes você está no seu casamento, você não está percebendo. Não estou dizendo de traição, mas às vezes o teu marido está com depressão. Está pensando em tirar a vida dele. Às vezes a esposa está com depressão. Está querendo tirar a vida. Outro dia eu passei, estava indo para São Paulo. E eu passei, e estava num viaduto aqui próximo, aqui, na Santos Dumont. Na saída aqui do Planalto aqui, tinha um rapaz lá. Ia pular de cima lá da ponte, da rodovia. Ia se matar. Às vezes a pessoa dentro da nossa casa está com esse tipo de problema, mas a gente não percebe. Porque quando a gente está dormindo, a gente não vê nada. Você desperta, meu irmão. Desperta, porque já é tempo de despertar. Você desperta, porque se você não despertar, o inimigo vai continuar fazendo a obra na sua casa. O inimigo vai continuar fazendo a obra no seu casamento. Está dormindo espiritualmente. Levanta, não dá um bom dia para ninguém. Levanta, não pergunta como a pessoa está, não se relaciona. Não, você tem que sentir. Elogia todo mundo, mas não elogia seu filho. Elogia todo mundo, mas não elogia sua esposa. Elogia todo mundo, mas não elogia o seu marido. O seu relacionamento com ele é só de cobrança, só de imposição. Não, desperta. Desperta, porque o inimigo está fazendo a obra e você não está vendo. E quando você talvez despertar, como Sansão despertou, você já vai estar amarrado e não tem mais o que, igreja? Escapatória. Então desperta enquanto o Senhor tem dado a você o tempo de misericórdia, para você entender mais. Vamos lá, abra a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4. Vou ler uma história com você, uma história que talvez para você é nova. Pouco se fala dessa história na Bíblia. Quando se lê o livro de Samuel, fala-se muito de Davi, fala-se muito das conquistas, mas vamos ler uma história que tem aqui, muito interessante. No capítulo 4, segundo Samuel, capítulo 4, verso que nós vamos ler, é o 5 em diante. Essa história, ela vai narrar um acontecido que teve na família de Saul. Saul tinha os seus filhos, não era só o Jonatas, ele tinha outros. E um dos filhos de Saul conseguiu lá nos dias de Davi a bênção para viver, para dominar ali as suas terras, ficar ali. E o que acontece? Ele vivia bem, tranquilo. Davi não se importava com ele, porque ele era tudo, a Bíblia diz, mas ele nunca foi uma ameaça para Davi. Eu estava até conversando ali agora, até falei com a minha prima, estava ali em cima, eu falei, você pode ser tudo, mas você não pode ser um pecador aos olhos de Deus. Você tem que vencer o pecado que vem dominar a sua natureza. O inimigo não pode ter na sua vida nada. Você pode ser tudo, você pode ser uma pessoa brincalhona, você pode ser uma pessoa festeira, você pode ser uma pessoa que gosta de viajar, você pode ser tudo. Tem gente que acha que ser crente é ser doido, tem gente que acha que ser crente é ser bobo, tem gente que acha que ser crente é ser careta, é ser um prisioneiro. Não é nada disso. Eu jogo bola, jogo truco. Joga, pastor, não joga apostado, mas jogo truco. E sou bom no truco ainda. Mas quem joga truco mente, pastor. Não, mas eu não minto, não. É só uma arma de vencer. Jogo truco, jogo cacheta, jogo dominó. O senhor joga, pastor? Jogo. Qual o problema que tem de jogar um dominó com a sua família? Qual o problema de você jogar um baralho com os seus filhos? Qual o problema? O que você não pode permitir que nenhuma dessas coisas vicie você, domine a sua mente. Porque nada pode estar na sua vida acima de Deus, acima de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Não tem problema nenhum. Se eu vou lá, aluguei uma chácara, tem uma mesa de bilhar. Você acha que eu não vou jogar o bilhar na mesa que tem lá na chácara que eu aluguei? Lógico que eu vou jogar. O pimbolim, você acha que eu não vou jogar? Jogo videogame. Inclusive eu dou aula, não é, pastor José? Porque eu sou bom mesmo. Para você entender isso aqui, irmão. Tem gente que pensa que ser crente é ser prisioneiro. Crente não pode assistir televisão. Crente não pode assistir Netflix. Crente não pode ir na praia. Você acha que se eu for na praia eu vou andar de terno? Quando eu vou na praia, como você acha que eu fico?
Eu não fico de sunga por causa da barriga grande que eu tenho, mas senão eu ficava. Por quê? Irmão, eu não vou lá para chamar a atenção de ninguém. Eu vou lá para ter um momento com a minha o quê? Família. Quem está entendendo, diga amém. Não tem pecado nenhum usar uma sunga, como não tem pecado nenhum usar um biquíni. O pecado não está na roupa que você usa, está na onde? Nos seus olhos. Porque tem gente que fica cobiçando o que não é dele, ou quer expor o que é dele para os outros. Esse é o pecado. Você não pode, irmão, pecar é no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Agora é claro, sempre vigiando, fugindo, sempre da aparência do mal. Percebi que tem uma malícia ali, você já muda todo o cenário. Quem está entendendo, diga amém. Mas é isso, irmão. E tem gente que acha que ser crente é essas coisas. O filho de Saul, ele era tudo menos uma ameaça para Davi. Você pode ser o que você quiser, menos uma pessoa que vive em pecado aos olhos de quem? De Deus. Você não pode ter pecado na sua vida. No resto você é livre, meu irmão. Deus não vai ficar controlando a sua vida, cor de roupa, cor de cabelo, quantos brincos você põe na orelha. Deus não quer saber dessas coisas. É muitas coisas que existem aí que impedem as pessoas de se batizarem, de virarem pessoas frequentantes de igreja. São essas doutrinas que foram pregadas, esses preceitos, esses dogmas humanos aí. E olha só o que a Bíblia diz. Vamos ler a história. E foram os filhos, leia aí comigo, ó. Leia aí. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita. Quem é esse, pastor? Esses aqui são, Rimom é a mesma coisa que falar Baal, tá? Então eram filhos das trevas mesmo. Eram pessoas de coração ruim, pessoas com uma mente maligna. Lembra que eu falei agora há pouco, que tem pessoa que tem uma malícia muito grande? Você pensa que a pessoa está com boa intenção e ela já está com um plano para te destruir, para roubar você, para tirar tudo que você tem. Eram esses caras aí, foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná. E entraram, olha só o que eles fizeram. E entraram, vamos ler, igreja, em casa de Isbosete. Quem é esse? Esse é um filho de Saul. É um dos filhos de Saul, que estava lá vivendo a sua vida tranquila. Davi deu para ele anistia, ele vivia lá com honra, ele vivia lá com, vamos dizer assim, isenção de impostos. Ele tinha tudo, irmão, era um cara com a vida tranquila. Tem gente que está com a vida tranquila, tem ou não tem? Tem ou não tem? Que se tiver crise, para ele está bom, se não tiver, está do mesmo jeito. É aquela pessoa, irmão, que chove ou faz calor, o dela vai estar lá. Ela tem a casa dela, ela tem tudo, ela está tranquila, não precisa se preocupar com nada. Era esse cara aqui, ó. Ele teve todo o cômodo que Davi deu para ele. Deixou ele numa vida tranquila, sossegada. Davi não mexia com ele mais, Davi protegia ele. Ele era uma pessoa diferenciada, esse Isbosete. Mas, contudo, era uma pessoa acomodada. Olha só, Isbosete, no maior calor do dia, eles foram visitar Isbosete no maior calor do dia. Estando ele ainda, o que, igreja? Ele estava o que ainda? No maior calor do que? Já é um erro, né? Não tem nada a ver com quem fica até meio-dia dormindo, até porque eu não sou dono da sua vida nem nada. Também às vezes a pessoa trabalha a noite toda e precisa durante o dia o quê? Aí é uma exceção, é diferente. Você está entendendo, sim ou não? Mas aqui, esse cara ele não trabalhava de noite, não. Ele não trabalhava de noite, ele não passava a noite trabalhando e precisava dormir de dia porque ele tinha que trabalhar na noite seguinte. Não, é diferente, tá, pessoal? Estamos falando de um caso diferente. Esse cara, ele tinha uma vida tão sossegada, ele estava tão tranquilo, que ao meio-dia, na hora do sol mais quente, ele ainda estava deitado, o quê? Dormindo. Então veja, Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, aí fala o horário, que era a parte do sol mais forte. Qual era o horário? Ao meio-dia. Então o cara estava dormindo, que horas? O que a gente leu na parábola de Jesus, ele ensinando? Que enquanto você dorme, quem vem na sua vida? O inimigo. E ele semeia o joio. Então os inimigos de Isbosete viram que ele era uma pessoa que dormia até tarde. E foi a melhor hora para atacar o Isbosete. Por quê? Ele estava dormindo no calor do meio-dia. E olha só o que a Bíblia vai dizer. E ali entraram
até o meio da casa, como vindo tomar o que, igreja? Trigo. Fizeram de conta que iam lá buscar o trigo, e olha só, e o feriram na quinta o quê? Na quinta costela. E Recabe e Baaná, o seu irmão, o que eles fizeram? Então a missão deles, na verdade, o propósito deles, na verdade, de entrar naquela casa, não era pegar trigo, coisa nenhuma, era fazer o quê? Matar o Isbosete. E o Isbosete morreu, irmão. Mas por que ele morreu? Porque ele foi o quê? Um homem que não vigiou, sem vigilância. Ele estava levando a vida dele de qualquer jeito. Assim é você. Se não despertar do teu sono, se ficar dormindo, vai vir o inimigo sem você perceber, porque o dormente não vê nada, e quando você der conta de alguma coisa, você já está ferido, talvez sem condições e morrendo. Foi assim com Sansão, foi assim com Isbosete, foi assim na parábola que Jesus contou, do semeador que dormiu e veio o inimigo e semeou o trigo. E tem sido assim, na sua família, no seu casamento, você está dormindo. Enquanto você está dormindo, tem lá um demônio agindo, semeando na sua casa contenda. Enquanto você está dormindo, tem lá um demônio semeando na sua vida lá, intriga. Tem gente dormindo. Tem gente dormindo, como eu disse, não presta atenção no que o filho está fazendo. Mas pastor, meu filho, ele não aceita eu olhar o celular dele. Como não aceita? Ele mora na onde? Onde o seu filho mora? Na sua casa. Quem dá comida para ele? Quem que dá comida para ele? Você. Ele se autossustenta? Ele é dono da vida dele? Então ele deve responsabilidade a quem? A você. Ele deve prestação de conta a você, porque você que é o responsável da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele vai ficar tristinho, pastor. É melhor ele ficar tristinho do que ele ser abusado. É melhor ele ficar tristinho do que ele perder a honra e ficar depressivo para o resto da vida, com um trauma que ele nunca mais vai conseguir superar. Você não está vendo o que está acontecendo, você tem que olhar. É seu direito. Melhor, vou dizer mais para você. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é seu direito, é seu dever. Você é o pai, quem está entendendo, diga amém. Você é a mãe. Se ele não gostar, meu irmão, me desculpe o jeito que eu vou falar. Procura um lugar para ele viver. Vá se sustentar. Vá cuidar da vida dele. Mas ele não tem condições para isso, pastor. Não pode ser tão rude com o filho. Então tá bom. Então deixa o inimigo destruir a vida dele. Que no final de tudo, quando ele tiver com a vida totalmente destruída, sabe quem ele vai culpar? Você, porque um dia ele vai ficar maduro e vai falar: mãe, quando eu era jovem, mas você não gostava, mas eu era jovem, era só um jovem, jovem não tem querer. Eu vi uma pessoa falar isso esses dias. Ela não tem querer. Hoje ela fala assim porque ela já está o quê? Madura. Mas você acha que quando ela foi jovem, ela tinha esse entendimento? Quando alguém disse para ela: você não vai, o que você acha que ela falou? Eu vou sim, a vida é minha. É assim ou não é? Todo mundo é assim. Eu estou falando hoje com propriedade porque eu também amadureci. Você acha que eu também não já fui jovem? Você acha que eu também não já achei mal as coisas que fizeram comigo? Naqueles dias para mim era maldade. Mas se não tivesse tido aquelas maldades, hoje talvez eu não estaria aqui para estar falando com você. Então, meu irmão, é maldade aos nossos olhos. É maldade aos olhos deles. Mas o que vale é a intenção do seu quê? Coração. Deus sabe que você quer abençoar o seu filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você deixa seu filho sair sozinho você deixa sua filha sair sozinha com o namorado. Você não sabe o que eles estão indo, o que fazer, o que está deixando. Tem que sempre estar alerta. Tem que estar sempre vigilante, irmão. Você tem que estar atento. Você não percebe, você está dormindo espiritualmente. E tem uma pessoa lá no teu trabalho fazendo uma caminha contra você. Quando eu falo caminha, montando um esquema para te derrubar, para fazer você perecer, ser mandado embora da empresa. Dormente. Ontem eu conversava com uma pessoa e falava de um testemunho de uma outra pessoa que eu conheci. Que pessoa tola na vida. Todo mundo que chega e fala bom dia, boa tarde para ela, pronto, já é amigo. E essa pessoa pega na mão e leva para dentro da casa dela. E é tão inocente, ou melhor, ignorante, não tem entendimento, que achando que a pessoa está dentro da casa dela, já tem que ter direito a tudo que tem lá dentro.
Até peça íntima dela empresta para a pessoa. Eu falava isso ontem, de um testemunho que eu vi. No final, o melhor amigo tomou o marido dela, a melhor amiga tomou o marido dela. É isso que acontece. Mas você está dormente, não desperta, não vê. Tem gente, irmão, que está dormente e não está percebendo. Mas sem perceber, você está saindo da igreja. Não, pastor, eu estou aqui todo domingo. Pois é, já é uma coisa que você deveria se atentar. Antes você não vinha só domingo. Hoje você só vem domingo. Por quê? Não, pastor, porque eu trabalho, eu faço o curso. Pois é, mas no teu início era assim? Quando você chegou macumbado na igreja, quando você chegou problemado na igreja, cheio de doença, cheio de perturbação, não dormia de noite, você vinha para a igreja, ainda chegando atrasado, mas você vinha. Esse tempo de crise passou, agora está tudo mais tranquilo, né? Então você vai dormir espiritualmente. Tem gente que não vem mais na igreja porque tem um propósito de buscar Deus, é porque é um hábito, é porque faz parte do meu perfil cristão. Então, se eu sou cristão, domingo é dia de estar na onde? Na igreja. Eu não tenho que vir na igreja por causa disso, irmão. Eu tenho que vir na igreja porque eu tenho o reconhecimento no meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor, que a minha vida é dele, e que o domingo é o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana é um dia consagrado a Deus, porque é primícia. Quem está entendendo, diga amém. É o dia do Senhor. Mas não é porque eu venho no domingo que eu não tenho que vir na quarta lutar pelo meu filho, fazer a campanha da família. Não é que eu venho no domingo que eu não tenho que vir, então, na quarta-feira orar pelo meu casamento. Não é porque eu venho domingo que eu não preciso vir na sexta orar contra os espíritos maus, contra as hostes espirituais da maldade, as potestades, os principados que estão agindo enquanto nós dormimos. Tem que despertar, igreja. Se não houver esse despertar, nós vamos perecer. O inimigo vai levar o que é nosso. O inimigo vai destruir o que Deus nos deu. O trigo era para ser perfeito, mas ele foi estragado, porque veio o demônio, veio o inimigo e semeou entre ele o quê? O joio. O seu casamento é para ser uma bênção, minha irmã. Seus filhos, a sua vida. E tem gente que é tão tolo, que tem um pouquinho de nada e acha que tem muito. Você nem sabe. Se você tivesse ligado com Deus mesmo, você ia ver que o que você tem, que parece muito, são só sementes. Deus tem muito mais para te dar. Eu já disse, já preguei, vou profetizar de novo. Aqui tem gente que era para ser milionário. Como? No Ouro Verde? Não importa o lugar que você vive, irmão. A bênção está em você. Aí tem gente que não entende nada e muda do Ouro Verde. Vai lá, vou lá para a Inglaterra. A Inglaterra não é melhor que o Brasil, não. E nem o Brasil é melhor que a Inglaterra no sentido espiritual. A questão é, a bênção está em você. Se você entender que você pode, aonde você estiver, meu irmão, você vai ser grande. Tem gente que está vendendo bala hoje e não está se dando bem. Por quê? Porque está murmurando do que tem nas mãos para fazer. Se é o que tem, faça melhor. Porque você vai ver que ali Deus vai te dar sustento, Deus vai te dar condições. Estava falando com o meu tio agora. Ele estava contando de um cidadão que trabalhava no farol, vendendo água. E esse cidadão começava cedo, na hora que o sol começa a esquentar, não é? Começava cedo, quando era 3 horas da tarde ele ia embora. Sabe em quanto no bolso? 300, 200 e pouco. Quem é que ganha isso por dia? Eu sou registrado, pastor. Eu sou concursado. Você ganha isso por dia? Pega o teu salário de concurso e divide para ver se você ganha R$300 por dia. É, meu irmão, é poucas pessoas que conseguem tirar um valor de R$300 por dia. Você sabe quanto que dá R$300 todos os dias? Soma aí, se trabalhar de segunda a sábado, soma aí para você ver quanto que vai dar por mês. Quanto? Pois é, tem gente que não ganha nem 900. Quando desconta tudo que tem que descontar, os impostos, ele não pega nem 900 no mês. E ele daqueles 900 tem que se desdobrar para pôr comida dentro de casa, às vezes tem que pagar aluguel. Eu não estou dizendo, irmão, que você é uma pessoa incapaz. Preste atenção, o que eu estou dizendo é que a sua capacidade está neutralizada porque você está o quê? Dormindo. Desperta. Quanto tempo faz que você conhece a palavra, mas não se decidiu de se batizar ainda?
não se decidiu de aceitar Jesus de verdade no seu coração. Porque tem gente também que às vezes até se batizou, mas não vive para Jesus coisa nenhuma. Vive mais para o mundo do que para Jesus. Abre a sua Bíblia, irmão, lá no livro, na carta de Paulo aos Tessalônicos. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Para quebrar esse entendimento de que eu estou na igreja, eu estou salvo. Tem um monte de gente que pensa assim, tem ou não tem? Tem ou não tem? Seja sincero. Ah, eu estou indo na igreja domingo, eu estou salvo, tá? Tá mesmo? Ah, não sei, agora o senhor está falando aí, fiquei com dúvida, né, pastor? Irmão, não estou querendo ofender ninguém, pelo amor de Deus, amém? Eu estou pregando aqui na liberdade que o Espírito Santo me deu, em nome de Jesus. Não é dirigido diretamente a ninguém, não tem uma pessoa que eu estou falando, eu estou falando é por causa de você. Misericórdia. Se tiver alguém que tem que ser colocado para essa pregação, sou eu. Então estou falando para mim. Sirva para mim isso aqui em primeiro lugar. Então não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou salvo, não é? 1 Tessalonicenses 5:5, vamos no 5. Vamos desde o 5, olha lá. Ó. Olha o que Paulo diz, vamos ler. Ó. Porque todos vós sois o quê? Quem aqui é filho da luz? Levanta a mão. Ser filho da luz é ser filho de Deus. Quem é filho da luz? Oh glória, aleluia. Todo mundo é filho da luz. E Paulo está pregando não é então para incrédulo, para a pessoa do mundo, ele está pregando para a igreja, para quem está lá congregando, para quem está lá indo aos domingos. E ele diz, porque todos vós sois filhos da luz, e filhos do que, igreja? Do dia. Nós não somos, ele está dizendo nós, da igreja, não somos da noite, nem do que? Ou seja, que pratica o pecado, que vive a coisa errada, que está na coisa incerta, que não é de Deus, é isso. E ele diz, nós que somos da luz, ele diz, vamos ler bem forte, todo mundo, vai lá, não durmamos, pois como os demais estão dormindo. E ele diz, mas vigiemos e sejamos o quê? Você não pode, como diz a minha falecida avó, ser Maria vai com as outras. Que isso, pastor? Não é porque uma pessoa não leva a vida dela a sério, e você está vendo ela levar de qualquer jeito, que você vai seguir aquele exemplo. E tem muita gente na igreja, me desculpe o que eu vou falar, irmão, que não é sério com Deus, e leva a vida dele a sério no mundo espiritual, por causa de mim e de você, que não somos bons exemplos. Isso vai ser cobrado de nós no dia do juízo. O mau testemunho que a gente dá dentro da igreja. Porque tem um culto especial, você não vem. Que isso, pastor? Você está jogando na cara agora? Não, estou falando a verdade. Porque tem uma santa ceia, você falta. Ah, mas Deus sabe por que eu faltei. Por quê? Porque você foi para o jogo de futebol? Foi assistir o Corinthians jogar? Não, não é isso, pastor. Deus sabe. Poxa vida, o meu filho veio na minha casa e queria passear. A gente foi lá para a Lagoa Taquaral, porque não é todo dia que meu filho vem na minha casa, né? E se aquele dia foi o dia de Jesus voltar? Você leva seu filho para a igreja. Fala, não, vamos domingo de manhã na igreja. Depois a gente vai para a Lagoa Taquaral, a gente vai até para a praia, se você quiser. Mas vamos na igreja. Não, mãe. Então você fica aqui, eu vou para a igreja, quando eu voltar a gente... Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Mas não é assim que acontece. Se você for conversar com a maioria das pessoas, irmãos, é tão bonito o discurso. Dá para ver que as pessoas falam com entendimento, conhecimento da palavra. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O que a Bíblia diz? Como é que é o texto? Resistiu o diabo e o quê? E ele fugirá de vós. E a Bíblia diz mais, né? E nós somos em todas as coisas mais do que ele, vencedores. Ele sabe. Mas vai falar para ele, você está praticando isso aí? E ele fica como? Como que ele fica? Aí eu te pergunto, é a teoria ou a prática? É a teoria ou a prática?
Não adianta ter o conhecimento se você não praticar. Então é hora, é tempo de um despertar.